Então, eu quero te fazer até uma pergunta lúdica, porque se Deus cria todos nós, assim, como imagem e semelhança dele, ele é algo físico, mas ele... ou não? Ele se parece com a gente ou não? E eu sei que... não sei se você tem essa resposta, não sei se você ou já viu, assim, eu nunca vi, mas já senti. Só que isso é muito louco pra mim, porque falam, pô, ele é imagem e semelhança nossa. Aí eu fico tipo assim, como é que ele é, mano? Ele é negrão, ele tem uns dread, usa relógio. Não, isso aqui são perguntas bestas. Não são bestas. Mas são tipo assim. Não. Mas são perguntas que eu me faço, porque eu quero. Tenho essa curiosidade do finito, assim. Será que é finito ou é infinito? Eu fico, tipo, muito nessa. Só eu fico tão... Se eu só corrigir que não é pergunta besta. Não, É por várias razões. Primeiro, que não existe pergunta besta. Existe, às vezes, resposta cretina. Mas a pergunta sincera, ela é bem-vinda. Ela faz parte do diálogo. Segundo, todo o verdadeiro teólogo, crente, ele questiona. Jesus questionou, Deus meu, por que me desamparou? Então, Jesus também fez pergunta besta. E terceiro, muitas perguntas que vocês estão fazendo, eu fico feliz, porque eu vejo as perguntas que os teólogos fizeram no povo. Eu sempre ensinei em sala de aula, hoje eu não dou aula mais na graduação, mas quando eu dava aula na graduação, eu sempre ensinava para os meus alunos de teologia que a gente tem que tirar a teologia das quatro paredes da sala de aula. Por que hoje eu falo de arqueologia? Nem todos os pares gostam disso. Por que eu falo de arqueologia, de teologia, de filosofia fora do ambiente acadêmico também, divulgação científica? Porque as mesmas perguntas dos grandes filósofos, dos grandes teólogos, o menino de 13 anos está fazendo hoje. Você está fazendo perguntas aí que só que os caras falavam de uma maneira mais... mas era a mesma pergunta, a mesma essência. Então vamos lá. Meu bem, dá uma olhadinha se eu trouxe eu não sei se eu trouxe Meu bem, gente, é minha esposa, viu? Não é o Souza, não. Ainda, por enquanto. Eu não sei se eu trouxe, senão ele é uma passagem para vocês. Tá aqui? Obrigado, viu? Vem aqui. Essa aí é a original, irmão. Essa aqui... Não, capa preta. Nossa senhora. Foi é preta oficial. um dia, agora tá deixando de ser, ó. Já viajou muito. Cara, uma vez eu levei essa Bíblia no Pânico e chegou lá, a capa caiu num lado, a Bíblia pro outro. Um cara, deixa pelo menos dar uma... O Renato Manzoli me ajudou aqui. Bom, olha, respondendo sua pergunta, o que Paulo falou aqui? A pergunta é, como é que Deus é, né? Se ele parece com a gente, será que Deus é preto, é loiro, é... Por que ele não aparece pra gente assim? Fala assim, eu existo, eu tô aqui, irmão. Boa. Uma voz, né? Então. Eu vou começar... Eu vou responder as duas num pacote só. Por favor, tá fica bom? à vontade. Deus é tão grande. Deixa eu falar um pouquinho do ser de Deus. Será que existe um espaço que caiba a Deus? Não. Não. Onde que ele fica? Onde que ele fica? Que tamanho que ele é? Exato. Ele fica escutando todo mundo? Todo mundo. Que Ou isso? seja, não dá pra entender. Deus nem pensa, Deus sabe. Deus não raciocina, ele já sabe. E vou piorar a situação. Se Deus sabe tudo... Eu tenho livre-arbítrio mesmo? Eu tenho livre-arbítrio mesmo? A pergunta que ele faz pra mim é honesta ou ele tá sendo apenas um pretender, um ator? Ou tipo aquela mulher que foi traída fala assim, você me traiu? E sabe a resposta já. E como é que eu sei que Deus não é um brincalhão cósmico? Que tá brincando com a gente igual a gente brincava com formiguinha lá pegando o sol, queimando as formiguinhas lá. Como é que eu sei que eu não sou o Tamagotchi de Deus? Exatamente. Ou vou piorar a situação. Como é que eu sei que eu estou nesse podcast que isso aqui não é uma produção da minha mente? Matrix. Mas aí a gente vai longe nessa. Não, mas... Vai longe, Começar- mas eu vou começar dessa aqui pra derrubar as outras. Quem deu a resposta boa, porque a maior dúvida que eu posso ter é se eu tô vendo você, se você existe. Porque vamos pensar no Matrix, galera. Vamos supor que eu tô agora com um monte de eletrodo na minha cabeça, numa sala lá, e ninguém que tá aqui existe. É minha mente que tá produzindo vocês. Como é que eu posso ter certeza que você existe? Tocando? Esse é o máximo do ceticismo que a gente pode ver. Não tocando não, porque... Eu posso imaginar um toque. Você pode imaginar um também? toque. Quando você sonha, você não... Aliás, mesmo? quem já fez xixi na cama sabe que é ter um sonho realizado. Sim. Você pensa que tá no banheiro e não tá. Sim. Né? Então vamos lá. O Descartes, René Descartes, respondeu isso e eu vou usar Descartes para responder todas essas questões que vocês colocaram aí. O Descartes falou assim, peraí, eu posso duvidar até que você tá na minha frente, mas tem uma coisa que eu não posso duvidar. Ainda que você seja uma ilusão, eu existo, porque minha mente está produzindo você. Entendi. Aí que a famosa frase, cogito ergo sum, em latim, penso, logo existo. Eu não tenho como duvidar da minha existência. Então eu também não duvido da minha. Exatamente. Tá certo? Sim. Então eu existo. Ainda que você seja uma ilusão, eu estou produzindo você.
Mas para eu existir, eu sei que eu não sou eterno. Então tem que ter algo que me produziu. Então eu já sou obrigado, a partir da minha existência, a admitir a existência do outro. E esse outro, para ser alguém que realmente justifica tudo, tem que ser um outro com O maiúsculo. Então tem esse Deus. Agora, ele é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, o que eu posso falar dele? O Santo Tomás de Aquino, que eu citei no início, ele dizia que a teologia só fala do que Deus não é, porque o que Deus é em essência ninguém sabe. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. A Bíblia diz aqui, olha, Colossenses, Paulo fala como é que é essa questão da imagem de Deus, como é que nós podemos conhecer a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 3 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão, a redenção dos pecados. Ele, está falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanos, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Paulo está explicando aqui que Jesus é a imagem visível, interessante isso, do Deus invisível, porque tudo foi criado nele. Aí você vai para o Evangelho de João, ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, verso 10, verso 18, e habitou entre nós, verso 14, e habitou entre nós.